Boa tarde, Jesus. Meu boa tarde. Pai querido e Pai amado, eu estou entrando na sua poderosa presença de oração. Meu Deus e meu Pai, socorre os seus filhos aqui dessa terra. Pai, obrigado pelo Senhor me chamar de manhã. Obrigado pelo meu café, obrigado pelo almoço, a janta, obrigado pelo lanche. Obrigado por estar eu suspirando, que eu estou prefeita, eu devo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que eu sou, por tudo, pelos filhos, pelo neto, pela minha casa, pelo meu trabalho, por tudo, Jesus, que eu sou. Eu devo ao Senhor. Pai, eu desejo que o Senhor traga tantas bênçãos do céu para nós aqui da terra. Eu peço ao Senhor. Pai, porque todos os seus filhos que estão aqui, Pai, a maioria está tudo sofrendo com depressão, com ansiedade, com as doenças graves, com a inveja, com a usura, com a magia preta, a macumba, desilusão aqui dessa mesa. Mas eu peço com toda a minha força, com todo o poder que o Senhor tem sobre seus filhos aqui na terra, que o Senhor traga as bênçãos do céu todas para nós, todos da gente, que está aqui dessa terra, Pai. Pai, se o Senhor, nós não estaremos aqui. E nós não é ninguém sem o Senhor. Nós só é Jesus Cristo, nosso Salvador, porque nós tem o Senhor dentro da gente. Coloca, Pai, amor para seus filhos aqui nessa terra. Coloca o amor, o respeito dentro de cada coração que está aqui vivendo dessa terra. Eu tenho que agradecer ao Senhor também por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu agradeço todos os irmãos de luz que estão aqui do meu redor. Eu agradeço a meu Pai Oxalá, Babá, o nosso Deus, grande, lindo e puro. Eu agradeço a meu Pai Ogum de Ronda, um grande orixá, lindo, maravilhoso. Eu agradeço a meu Pai Oxóssi, caçador, dono da caça, da faltura, o grande orixá das matas, que é meu Pai Oxóssi, dono da minha coroa. E eu agradeço a meu Pai Xangô, Caô, Cabecilê, meu Pai, salve. Com seu machado, com as suas forças, eu fico de pé. Com toda a justiça que o Senhor faça sobre todos que precisar. Um grande orixá que é de meu pai Xangô, Caô, Cabecilê, meu pai. O Senhor é tão lindo e tão puro. Eu agradeço a avalanche de meus pretos velhos, com todo o meu carinho e meu respeito. Eu agradeço a avalanche de seu perna branca, dos caboclos de Oxóssi, das matas. Seu perna branca é um grande orixá, lindo, maravilhoso, dono da cura. Junto com a cabocla Chureba. Eu agradeço meus irei, todos,
a avalanche dele. Eu agradeço a avalanche do povo cigano. Cigano Miguel, cigano Fábio, cigana Paola e por aí vai. Tantos ciganos. E também tem a minha banda grande e valiosa da minha esquerda. As moças e os orixás da esquerda. Todos, com todo o meu carinho, com todo o meu amor para todos vocês. E que me dê força, saúde e proteção para eu viver muitos anos de vida aqui nessa terra, ajudando tanta gente que precisa. Eu vou entrar na presença de Deus, vou dar meu boa tarde. Boa tarde, minhas pedras preciosas do outro lado. Um grande axé para vocês. Boa tarde àqueles que estão no trabalho. Mas meu boa tarde também àqueles que estão em casa. Boa tarde àqueles que estão no leite dos hospitais essa hora, meu Deus. E boa tarde àqueles dentro do nosso Brasil. Grande axé para o nosso brasileiro. Boa tarde àqueles fora do nosso Brasil. Um grande axé para eles lá. Que Deus abençoe aqui dentro do nosso Brasil e fora do nosso Brasil. Cada pedinha que tiver. Que Deus leve a cura, a proteção, o livramento, todos da gente. Eu vou deixar aqui, ó, meu coração para vocês, vocês deixam o seu para mim. Mas eu vou pedir com toda a minha força, com toda a força do meu pai Ogum, meu pai Oxalá, meu pai Xangô, meu pai Oxóssi, e nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, que vocês peguem esse dedinho, aperta, vamos trocar ideia aqui, ajuda. Porque tem tanta gente que está precisando, gente. Para chegar mais outras pessoas, ajuda-me e eu ajudo a vocês, por favor. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença. Pai, desça seus anjos do céu sobre seus filhos aqui na terra. Jesus Cristo, nosso Salvador, meu Deus, socorre todos que estão aqui nessa terra, que estão precisando da sua ajuda, da sua cura, Pai. Pai, socorre. Jesus, aqueles que estão acamados dentro de casa, entra com o seu poder. Aqueles que estão acamados dos hospitais, entra com o seu poder. Aqueles que estão dos abrigos do vovô e da vovó, socorre todos eles, Pai. Pai, socorre aqueles que precisam, que estão numa cadeira de roda. Pai, eu peço por aqueles que o Senhor que quer ter filho e não pode. Pai, eu peço por elas. Essas mulheres bonitas, lindas, maravilhosas, que suas filhas, o nosso irmão, ela quer ter a família dela, casada, mas ela quer ter o filho dela, mas não está podendo. Por que, Jesus? Porque ela está com câncer, uma ferida do útero. Meu Deus e meu Pai. Essa mulher, ela vai ficar curada dessa ferida do útero. E quando Deus vai curar essa mulher e os irmãos de luz, seu Pera Branca, cura ela. E quando ela for curada dessa ferida do útero, Jesus vai formar essa criança dentro dela. E ela vai ser mamãe. E o esposo vai ser papai. Pai, socorre sua filha. Dê a ela o gosto de ela criar os filhos dela ter para criar. E ela só quer um casal, ela não quer mais do casal. Ela quer uma menina e um menininho.
Para a família ficar os 4, o esposo, ela e os 2 filhos. Eu estou vendo Jesus aqui da minha frente, essa mulher. Eu quero que o Senhor cure ela, seu pedra branca. Cura essa ferida do guto dela. Cura esse câncer. E deixa ela ter, engravidar, para ela ter as crianças, os filhos dela, a família dela completa, que tanto que ela pede, que tanto que ela chora, que tanto que ela quer. Obrigado, Jesus. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, seu pedra branca. Obrigado, meus pretos velhos. Obrigado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Receba essa senhora, essa moça que quer ter seu filho, você vai ter. E você vai ficar curada. Não se preocupe. Antes do final do ano, você vai ficar curada e você vai engravidar. Antes de chegar ao final do ano. Pode ter certeza absoluta. Depois você vai falar que é você do meu álbum aqui. Manda o álbum. Quando você ficar curado e você engravidar, você pode dar o seu testemunho. Falar que foi seu Pena Branca que vai operar você. Seu Pena Branca que é caboclo de cirurgia. E ele vai gerar a sua criança que tanto vocês querem. Tantos, mas não tem uma só pessoa, tem mais gente. Tem mais mulher que quer engravidar e não engravida. Eu vou falar para vocês que antes do final do ano você está com a sua gravidez, com o seu filho, santo e salva. Para a glória do Senhor Jesus, junto com o seu pedra branca, você vai ter sua família. Obrigado, Jesus, por o Senhor me dar esse dom que eu estou vendo aqui, gente. Tem um rapaz que ele está pelejando para receber a aposentadoria. E ele não recebeu até agora. E é do salário do INSS, mas não vem com 13º, é só da lua. Aquele que o INSS paga o salário para a pessoa, sem ter, porque a família desse rapaz, já recebe o 13º. Então, ele não vai receber 13º, porque é o salário pelo INSS. Aqui que eu estou vendo. Não se preocupe, seu dinheiro está para chegar, já está para sair. E depois que sair, você vem falar que foi com você que eu falei. Jesus que está aqui da minha cabeça, Jesus está me mostrando. O Espírito Santo e os anjos, é por isso que eu peço para vocês todo pedra preciosa. Reze, tire seus minutos, reze com toda a sua força. Porque quando você reza, nós chega pegado com Deus, pegado com o Espírito Santo e os anjos. Faça isso. Porque Deus está aqui comigo e Deus está com vocês. Jesus, ele fala para nós. Reza. Tomara que, gente, deixa eu falar aqui logo. Tomara que a internet não falte, viu, gente? Porque ontem eu fui gravar e a internet faltou. Aí não gravei. Se faltar, eu vou botar esse que eu tô gravado e pronto. Porque só Deus para ter misericórdia dessa internet aqui. Mas é a energia que falta. Todo mundo aqui fica sem energia. Foi chegar tarde da noite ontem. Então vocês se seguram aí. Quando eu tô falando aqui, se segura. Já tá sabendo, né? Que eu já tô falando. Pedra preciosa, agradece a Deus pela sua vida, pela vida de seus filhos, pela sua vida do seu esposo, pela vida do seu pai e sua mãe. Agradece.
Dê valor para Jesus, dê valor para você mesmo, dê valor para seus filhos, para seu pai e sua mãe. Eu vou falar uma coisa, o filho que é bom com a sua mãe, ele é bom para Jesus. O filho que é bom para sua mãe, com Deus ele tem tudo. Tudo. E não vai faltar nada. Porque o filho que é bom com sua mãe, de Deus ele tem o céu todo. Você acredita nisso? Pode acreditar. Olha, as pessoas dessa terra, tem muito católico que reza para valer. Vive com o terço da mão. Se está sentado no sofá, ela está rezando. Ele também. Seja homem e mulher. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente entra em oração com Deus, Jesus ele está colado com a gente. Nada de ruim acontece. Por que não acontece? Porque está em oração com Deus, está com comunhão com Deus. Junto com os irmãos de luz. Tudo, Jesus, as orações que nós prega e oferece a Jesus, que a gente está comunicando com Deus, Deus está com a gente e nós estamos com Ele. Se for para dar errado, Jesus corta. E não dá nada errado. Pelo contrário, vai dar tudo de bom para a nossa vida. Por mais que seja pesada, a cruz pesada, as pedras do nosso caminho, os espinhos no nosso caminho, Jesus tira e nós vamos subindo com Jesus. Por quê? Porque nós estamos em oração com Deus. Nós estamos com a comunhão com Jesus. Difícil dar uma coisa errada da nossa vida. Porque Deus não vai deixar. Aqueles que rezam com toda a força, Jesus não deixa eles sofrer. Ele anda com Jesus. Ele protege Jesus. Jesus, ele protege todos da gente. Jesus é a pedra mais linda que a gente tem. Dentro da nossa casa, na nossa família, dentro da gente. Além de se dar uma doença, e Jesus vai lá e cura. Gente? Eu falei para vocês, o ano que passou, 2024, a minha voz, eu fiquei sem voz. Preste bem atenção no que eu estou falando agora. Eu fiquei sem a voz, ficou rouca, aquela voz rouca. E ali, eu fui no médico de garganta e o médico pediu, né, o ultrassom daqui da minha garganta. Tudo bem, ele pediu e eu fui fazer o exame. E quando chegou lá, tinha 2 nó, um de lado e outro de outro. Por isso que a voz vocal, as veias vocal, não estava saindo a voz. Estava a voz rouca. Beleza. E quando o médico passou o ultrassom, a doutora, ela falou desses 2 caroços de um lado e de outro. E que podia ser operado. Que eu tinha que ser operada. E ali, quando ela me falou isso, não demorou 1 minuto,
eu coloquei nas mãos de Deus e de meus orixás, seu Pera Branca. Junto com meu preto velho, meu pai João de Angola. E ali eu fiquei, eu não me apavorei, que eu podia ter apavorado, né? Mas não, tranquila, sereno, tá entendendo, gente? E quando eu cheguei em casa, ela fez o exame e me deu o exame que estava nos 2 caroços, de lado de outro. Mas que não era o canso, era só o caroço daqui da garganta. Não tinha nada demais, não. Mas tinha que ser operado para poder tirar. Aí, quando eu cheguei em casa, conversei com Deus, fui pro meu quarto, conversei, orei e pedi a meus irmãos de luz que eles operassem. Que eu não queria ser operado pelo doutor da terra, não. Eu queria ser operado por Deus e meus irmãos de luz. E aí eu peguei o exame para levar pro doutor. Preste atenção. Aí levei o exame, conversei com Deus e a voz soltou de vez. Eu já não estava mais sentindo os caroços. Aí eu peguei e fui pro Beto, aí o Beto disse assim, a senhora vai ter que operar, porque só para a garganta da senhora ficar boa. Eu falei, operar, doutor? Não, doutor, eu acho que não vou poder operar, porque eu tenho certeza que Deus já curou eu e meus irmãos de luz. E aí ele disse, a senhora é mãe de santo, é uma benzedeira muito famosa. Ele foi falando e eu aceitando, né? Tudo bem, obrigado. Obrigado, e ele foi falando. Só que ele falou, eu vou passar outro exame para a senhora vai lá e tire. Para ver onde que a gente vai cortar. Beleza. Que quando eu fui fazer o outro exame, o doutor que foi que me atendeu, esse derradeiro, foi o Beto, muito bom, ele falou assim, eu não tenho nada da sua garganta. Não tem nada. Tá prefeito, não tem nada. E ele perguntou se eu já tinha feito a cirurgia da garganta. Por quê? Porque ficou a cicatriz por dentro dos 2 lados. Que benção, maravilha. E ali ele perguntou, a senhora já foi operada, né? Eu falei, já, doutor, mas eu sabia que o meus orixás já tinha operado. Jesus já tinha operado eu. E aí ele disse, a senhora já foi operada, não tem nada na garganta da senhora, tá de boa. Passou o exame como do dia e eu levei para o outro médico. Eu levei para poder ver o que ele falava. Aí ele falou assim, a senhora já fez a cirurgia. O outro, quando pegou o exame, que estava lendo, pegou, a senhora já fez a cirurgia. Eu falei, já, doutor. Quem fez minha cirurgia foi meus irmãos de luz. Aí ele falou, foi? Mas tem uma cicatriz por lado de dentro. Como cortou, eles cortaram e fez a cirurgia. Não estou sentindo nada. Não, a senhora não tem nada não, da garganta não, pode ir embora. Você está vendo a fé, falar com Jesus, conversar com Deus, rezar com Deus e os irmãos de luz que resulta? Tá aqui meus exames para mostrar para quem quer quiser. Como eu estava antes, como eu estava o derradeiro. Então, gente, confia em Jesus. Confia dos irmãos de luz. É por isso que eu dou o mais de tanta bênção. Eu pego com Jesus, porque vocês querem saber a força tão grande que Jesus tem dentro da gente.
Não tem tamanho, gente. Não tem tamanho. Eu fico sem palavra. Fico sem palavra. Porque a força é tão grande. E eu queria passar esse amor que eu tenho com Jesus, com meus irmãos de luz, para vocês, do outro lado. Eu queria passar para vocês. Que é para vocês, ainda que você estiver com problema de doença grave, se pegue com Deus e com os irmãos de luz, gente. Não vai dando burro de ponta de faca, chutar o balde. Não, gente, tenha calma, calma. Tudo se resolve. Tudo não é nada para sempre. Nada na nossa vida é para sempre. O que é para sempre na nossa vida é Jesus Cristo, nosso Salvador, e os irmãos de luz. E quem mais? Tá entendendo, gente? Se pega com Jesus. Se pega. Reze. Reze. Peça o que você quiser para Jesus, porque Ele vai lhe dar. Peça para o Espírito Santo. Peça para os anjos do céu, Arcanjo Miguel. Peça para os irmãos de luz. Não importa a fé que você tem, seja aquela fé tão grande, tão poderosa que Deus lhe deu. Hoje eu vou ficando por aqui, amanhã até mais. Fica com Jesus que eu estou com Ele. Eu me chamo Laíde e sou a benzedeira com muito amor, carinho, respeito por todos vocês. Mas se vocês quiserem uma consulta, uma reza, de dentro para fora, procure o manual, porque eu vou lhe atender com o maior carinho do mundo para todas as minhas pedras preciosas. Grande beijo e até amanhã.